Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nos vendo e nos assistindo esta noite, aleluias. Vamos juntos glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus vivo, aleluias, o Deus que tem o controle e o domínio de todas as coisas, seja nos céus e seja na terra. Ele é Deus, Ele é o Senhor, aleluias. Todos os irmãos aí da Igreja Batista de Balbinos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, irmão Maurício, pastora Zilda, irmão Flávio, Regina, Deus abençoe as suas vidas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Nós vamos juntos exaltar o nome do Senhor. Eu tenho boas notícias para a Igreja Batista de Balbinos, né? Ontem nós voltamos os cultos de jovens, os cultos presenciais, né? E a partir de dia 30 de agosto, num domingo, né? No próximo domingo, nós estaremos voltando os nossos cultos, né? Claro, com uma capacidade limitada, mas nós teremos dois cultos, né? Um culto às 19 horas e o outro culto às 20 horas, amém? Glória a Deus, isso é muito bom. Estivemos aí de manhã na Igreja Batista de Balbinos, com toda a liderança da nossa igreja, né? Uma manhã gelada, mas muito produtiva para a glória de Deus. E ali, junto com os irmãos, nós trouxemos uma palavra, oremos juntos, né? Conversamos a respeito de alguns assuntos que poderia ser de suma importância para nós voltarmos para os nossos cultos, tá? E graças a Deus, então, a gente pôde reorganizar algumas coisas ali, e para a honra e glória do Senhor, em breve nós estaremos juntos também, louvando ao Senhor juntos na igreja, no templo lá, aí em Balbinos, tá? Então vocês já podem fazer os seus pedidos de oração. Já vejo algumas pessoas aqui se manifestando, né? Pedindo oração. Vamos estar orando por cada vida, clamando ao Senhor em pró de cada vida, pois o nosso Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Criador de todas as coisas, tem nos ouvido, tem prestado atenção no clamor da sua igreja, amém? Eu gostaria de ler uns salmos para nós iniciarmos aqui e fazer uma oração ao nosso Deus. Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90. Nós vamos começar lendo do verso de número 12. Glória a Deus. Salmos capítulo 90, verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Apraca-te para com os seus servos. Sacia-os de madrugada com a tua bondade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra com os teus servos e a tua glória com os teus filhos, e seja sobre nós
a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Repito o último verso aí, o verso de número 17, que diz: E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e seja sobre a minha, sobre a sua vida, a graça do Senhor nosso Deus. E confirma, Senhor, sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Guarda este salmo no seu coração, pois ainda Deus vai confirmar aquilo que Ele quer falar conosco esta noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor. O Senhor tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, seja nos céus e seja na terra. Deus, a obra é do Teu Espírito, é a obra santa. E como diz o hino da nossa Convenção Batista Nacional, ninguém pode parar, ninguém pode deter, pois é obra santa, é obra do Teu Espírito. Nos humilhamos diante de Ti, pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, nos cubra com o Teu sangue, lava a nossa mente, o nosso coração. Aleluias. E ministra sobre nós a Tua vontade, o Teu querer, que possamos fazer tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, ó Deus. Aleluias. Bendito é o Teu nome para todo sempre. Aleluias. Nós amarramos o valente e expulsamos todo espírito contrário, ordenando que caia por terra em nome do Senhor Jesus, em nome do nosso eterno Deus e amado Senhor, acima de todas as coisas. Aleluias. O Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, pessoal que está chegando agora, Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa suprir as vossas necessidades, que Deus possa capacitá-los, que Deus possa guiá-los na presença dEle. Amém? Aleluias. Então, volto a repetir que hoje, esta manhã, estive aí na Igreja Batista de Balbinos, da qual nós conversamos com a nossa diretoria, uma boa parte ali da nossa diretoria, né? Da qual nós estaremos voltando para os nossos cultos presenciais, né? O culto de sexta-feira, que é um culto de oração, né? E também o culto de jovens, que é no sábado, e 2 cultos aos domingos, tá? Claro, com um número limitado de pessoas. Depois, no final, vou estar falando para os irmãos como vocês vão ter aí que fazer para estar dando os vossos nomes para participar dos cultos, tá? Louvado seja o Senhor. Vai compartilhando essa live, este culto, tá? Porque Deus, Ele tem algo para falar com os nossos corações e também para aquela pessoa que você quer que seja alcançado pela palavra do Senhor. Pois a palavra tem poder, a palavra de Deus, e esta palavra, ela não volta vazia, tá? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Bendito é o nome do Senhor, Deus eterno. Então vocês já podem fazer também os seus pedidos de oração, para que no final dessa live
nós possamos estar orando por cada vida e por cada pedido esta noite. Como foi bom esta manhã ali, junto com os nossos irmãos da nossa igreja, o pessoal aqui que está nos assistindo, né? Alguns irmãos eu estou vendo aqui que participaram ali do culto, daquela reunião. E ali então nós tivemos um momento que nós meditamos na palavra e também um momento de oração, da qual Deus manifestou o seu poder ali, trouxe sobre as nossas vidas um renovo, entregou algumas palavras para os nossos corações e foi muito bom sentir a presença de Deus ali junto com os amados, com a igreja do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Estou muito grato ao Senhor por estar aqui mais uma vez, sustentado por Ele e pela graça dEle, para que juntos possamos adorar o nosso Deus. É Deus que vai sempre nos capacitar, Deus que vai sempre nos fortalecer, mesmo nos momentos difíceis. É Ele que vai renovar a sua vida, é Ele que vai trazer ânimo a você, é Ele que vai ministrar sobre os nossos corações. Esse é o nosso Deus, que não desampara os seus filhos, Deus que nos sustenta, fortalece, amém? Eu quero essa noite meditar com vocês na palavra de Deus, tá? Como eu disse, Deus tem algo reservado para nós aqui essa noite, relacionado à sua palavra. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou ler 2 versículos, tá? 2 textos. Um está lá em 2 Crônicas, capítulo 15, 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 7, tá? 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 7. Quem gosta de anotar, já pode anotar aí. E o outro versículo que nós vamos ler é 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 8. É a mesma palavra esta manhã para levar para a liderança da igreja. É aquilo também que eu entendo que Deus quer falar conosco esta noite, amém? 2 Crônicas, capítulo, verso de número 7, que diz assim, preste atenção naquilo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ó, mas esforçai-vos e não desça as vossas mãos. Repito, esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Por quê? Porque agora vem a resposta. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Porque a vossa obra tem uma recompensa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é a verdade. Tua palavra, ela é santa, viva e eficaz, e que penetra no mais profundo do nosso coração, Deus. E nós queremos ouvir a tua voz essa noite, a palavra que nos traz vida, a palavra que fala conosco. Nós te glorificamos e te exaltamos. Meus queridos irmãos,
amados em Cristo Jesus, eu quero dizer que a palavra de Deus nos ensina em 2 Crônicas, capítulo 15, né? A respeito de um rei chamado Asa. Esse rei, ele teve a responsabilidade de renovar a aliança com Deus e com o seu povo. Por quê? Porque Israel, o povo ali que Deus tinha escolhido, eles tinham se corrompido, se afastado de Deus, fazendo a sua vontade, o seu querer, longe das coisas que Deus tinha para eles como nação, né? O rei que antecedeu, ou os reis que antecederam o rei Asa, foram reis maus, reis que praticaram abominações, que levaram o povo de Israel à idolatria, que contaminaram o altar de Deus, né? E Asa era um homem reto, uma pessoa temente a Deus, e quando Deus o coloca como rei de Judá, ele percebe que as coisas estão erradas, né? Que o povo está andando por um caminho tortuoso, um caminho longe daquilo que Deus tinha para o povo de Israel. Então ele decide tomar algumas atitudes. E o profeta, Deus vendo a intenção do seu coração, o profeta vem e traz uma palavra de Deus para a vida do rei Asa, dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos. Por que Deus usou o profeta a palavra para o rei Asa? Porque Deus sabia que o trabalho deste rei, a obra que ele teria que realizar para restaurar a nação de Israel, para restaurar o altar de Deus, para restaurar a adoração ao Deus vivo, ao Deus eterno, não era uma tarefa tão fácil. Era algo que ele teria que se esforçar. E também Deus fala para ele não desfalecer as suas mãos, para ele não parar de trabalhar, de fazer aquilo que Deus queria usá-lo para cumprir a vontade de Deus. Então, Deus, ele conhece as nossas vidas, então ele vem de encontro com a sua palavra para falar conosco. Então Deus manda dizer: vocês têm que se esforçar e não venha desfalecer, tá? Não venha desfalecer, porque a obra, ela tem uma recompensa. Lembre-se disso, a obra, ela tem uma recompensa. E agora, eu gostaria de ler o outro versículo que eu disse que iria ler, que são dois. Esse de 2 Crônicas, capítulo 15, verso de que fala a respeito do rei Asa. E agora nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, verso de número 8, que diz assim: e Deus é poderoso, Deus, ele é poderoso para fazer abundar em vós. Deus, ele é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém? Em toda boa obra. Aqui é o apóstolo Paulo falando
a igreja de Coríntios, aquela igreja que tinha, se nós analisarmos a situação dessa igreja, nós vamos entender que foi uma comunidade que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E Paulo então ensina aquela igreja a depender da graça de Deus para fazer a sua obra. E amados, a melhor coisa que tem é quando você depende da graça de Deus, da qual diz que é suficiente, que sempre vai nos suprir em tudo, sempre vai nos suprir em tudo. É muito bom você depender da graça de Deus. Havia algumas divisões ali dentro da igreja de Coríntios, e teve algumas pessoas que estavam parando, estavam desistindo, estavam tendo um partido relacionado, eu gosto de tal apóstolo, eu gosto de tal pessoa, e muitos então ali estavam parando de fazer aquilo que Deus queria, a vontade do Senhor. E Deus usa o apóstolo Paulo para ensinar eles que eles deviam estar prontos para fazer toda a boa obra. Eu disse de manhã para a igreja ali de Balbinos, a liderança, a respeito de fazer a obra para o Senhor. Nós não nos decepcionamos, porque nós colocamos aquilo para fazer para o Senhor, e o Senhor então nos renova com a sua graça, né? Quantas pessoas têm se frustrado, quantas pessoas têm falado não para a obra de Deus, chega e fala assim, eu não vou fazer isso, eu não quero fazer, e não faz, decide não fazer, abandona o altar de Deus, tira a mão do arado porque ouviu alguma coisa que não gostou e diz, eu não vou mais fazer nada para Deus, eu não vou fazer mais nada, eu não vou fazer isso e aquilo. E Paulo então nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 13 a respeito de nós sabermos esperar, sabermos suportar as coisas, e isso também depende da graça de Deus. A graça de Deus nos fortalece de tal maneira que nós fazemos aquilo por amor e entendemos que a capacitação não é humana, a capacitação vem do alto, vem do céu, né? O rei Asa poderia muito bem desistir de colocar sua mão naquela situação e deixar a nação de Israel como estava, mas ele tinha uma responsabilidade. Eu e você, como cristãos, nós temos uma responsabilidade, né? E Asa, ele não ouviu vozes, principalmente dos sacerdotes que estavam corrompidos, né? Que estavam praticando a idolatria, que tinha corrompido o altar de Deus. Não, pelo contrário, ele foi até o final, porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus está com sua vida, Deus está conosco. É Ele que vai te capacitar nesta jornada, né? E eu vejo também o rei Asa passando por muitas diversidades, e mesmo assim, esse rei entendeu a palavra do profeta para a vida dele. Não desanime, não desfaleça a sua mão, não deixe de fazer aquilo que Deus colocou na vossa mão. Não deixe de fazer. Se você está precisando de um renovo, Deus pode te renovar. Se você está precisando de uma cura, Deus pode te curar. Mas nós não podemos parar aquilo que Deus colocou nas
Como é triste você ouvir de alguém quando você pede algo relacionado à obra de Deus e a pessoa fala, eu não vou fazer, eu não quero. Eu decidi, eu não quero, eu não vou fazer. A gente acha que nós estamos fazendo as coisas por uma determinação, por um certo grupo. Mas, primeiramente, nós fazemos as coisas para Deus, não é para pessoas. É para Deus. E quem vai nos recompensar não é pessoas, é o próprio Deus. E a Bíblia fala que de nós, Deus vai pedir conta de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Então, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós vamos fazer. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, nós vamos continuar, como Paulo continuou, fazendo a obra de Deus mesmo preso, mesmo estando encarcerado, mesmo estando em alto mar, passando por tempestades terríveis, mesmo a ponto de do navio onde ele estava se afundar, mesmo olhando a circunstância, o tempo, não vendo luz, não vendo sol, não vendo uma possibilidade de ter um livramento, humanamente dizendo, ele cria naquilo que Deus tinha falado para ele, usando o anjo, visitando ele à noite num sonho, dizendo para ele, Paulo, eu vou livrar você e todos esses que estão com você nesse navio. Então a única coisa que ele poderia se apoiar era naquilo que estava escrito, naquilo que foi revelado a ele, naquilo que foi falado. Se ele fosse se apoiar na tripulação daquele navio, no capitão do navio, ele não ia conseguir ver uma perspectiva de melhora naquela tempestade. Mas quando ele depositou a sua fé na palavra que Deus lançou, na palavra que Deus falou para a vida dele, então Paulo, juntamente com toda aquela tribulação, recebeu o livramento do Senhor. Então, não desistiu, não parou, mesmo passando por tantas coisas, mesmo vendo o seu grande amigo, da qual ele discipulou, da qual andou com ele, da qual ele tinha um amor muito grande, que era Timóteo, que sempre andava doente, enfermo. Paulo sempre motivou aquele jovem pastor, jovem ministro, a continuar, a não desistir, porque, pelo que dá a entender, as cartas que Paulo escreve a Timóteo, talvez ele tinha uma dificuldade de ouvir as palavras negativas que ele ouvia de outras pessoas. E quantas palavras você pode ouvir de uma pessoa que pode, se você não tiver um entendimento daquilo que está escrito na palavra, você pode querer desistir, como Timóteo quis desistir. E Paulo falou, não, você tem o chamado de Deus na sua vida, e você não pode parar a boa obra que Deus começou na sua vida. Você não pode dar ouvidos a críticas que são negativas, a críticas que não vai trazer algo construtivo para você, e desistir de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Isso é de suma importância que eu e você entenda. Nós devemos entender isso. Fiel e justo. Deus, ele é fiel e justo. E no tempo dele, no tempo do Senhor, todas as coisas vão se esclarecer. Aleluias! Que bom nós entendermos aquilo que a palavra nos ensina.
Então há uma recompensa para mim, há uma recompensa para você, há uma recompensa para nós que fazemos a vontade e o querer do Senhor, tá? Deus vai te honrar, como diz aqui o irmão, Deus vai te honrar, não desista. Deus vai te honrar, não desista. Glória a Deus. E Deus honrou o rei Asa. Aquele homem renovou o pacto, a aliança que Deus tinha com o seu povo. E Deus restaurou tantas coisas no seu reino. Restaura o seu altar, restaura a sua vida, muda a sua história. Ninguém pode mudar a sua história por você. O único que já fez isso foi o Senhor Jesus, quando Ele morreu por nossas vidas na cruz do Calvário. Agora depende de mim e de você. A decisão está nas nossas mãos. A decisão está nas mãos da minha pessoa, da sua pessoa. Ninguém pode decidir nada por nós. Nós devemos decidir. Claro que uma oração sempre vai ajudar. Quando você intercede por alguém, quando você ora por alguém. Mas a decisão final vai depender da minha pessoa. Eu que tenho que tomar a decisão. E qual a decisão, eu pergunto, que você toma esta noite? Qual é a decisão que você toma? Você pode decidir a não fazer, como muitas pessoas têm decidido a não fazer. É uma decisão. Você pode decidir não querer mais. Você pode decidir parar. A decisão é minha, a decisão é sua. Mas eu quero encorajar vocês, como diz a palavra do Senhor, que as vossas mãos não venham desfalecer. E se desfalecer, se você crê, Deus pode renovar as nossas vidas essa noite. Deus pode mudar a nossa história. Ele quer mudar a minha, Ele quer mudar a sua história. Deus quer transformar as nossas vidas. Aleluias, louvado seja Deus. Deus quer transformar você, meu irmão e minha irmã, que está nos vendo e nos ouvindo essa noite. Basta você crer na presença de Deus. E a presença de Deus, ela traz uma atmosfera muito boa, como foi hoje de manhã lá na nossa reunião de diretoria, com os membros ali. Que presença maravilhosa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que você receba essa palavra, que você entenda isso, que Deus tem falado conosco, tá? Sempre entendendo que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, com a graça de Deus, você tem tudo. Amém? Com a graça de Deus, você tem tudo. E tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Esse é o papel nosso. A fazer a boa obra. Amém? Vamos orar aí. Fecha o seu olho, aonde você está aí. Vamos juntos invocar ao Senhor. Pai, a tua palavra é a verdade. O rei Asa, ele teve muitos opositores que se levantaram para impedir
ele de renovar o pacto, a aliança com o Senhor, de voltar ao verdadeiro culto e adoração ao Deus vivo, de arrancar dos altares todo o altar de idolatria, toda abominação que os reis anteriores tinham feito o povo de Israel pecar contra ti. A obra era grande e o Senhor trouxe uma palavra de fortalecimento, de encorajamento para com a sua vida, e assim tem trazido esta palavra nos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa visitar a cada um, ó Deus, para que ninguém possa parar pelo caminho, ninguém possa desistir. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por esse momento, por cada vida que representa o seu lar, a sua família. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Alegrai-vos sempre, diz o Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos. Glória a Deus. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos teus filhos. Obrigado, a Deus, por todas as coisas. Nós te louvamos. Valente, expulsamos todo espírito contrário, tudo aquilo que o diabo tem colocado nos corações, tudo aquilo que o inimigo tem implantado nas vidas, que seja desfeito esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, bendito é o Senhor. Glórias ao Deus vivo. Que também haja salvação, cura e libertação, ó Deus. Nós te louvamos, ó Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Reaviva a tua igreja, reaviva a tua obra. Guarda teu povo. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, vocês têm que crer naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Vocês têm que estar alicerçados na palavra. Estar vivendo a palavra de Deus. É como aquele que faz o alicerce na rocha. E com o alicerce na rocha, vindo a enxurrada, o temporal, aquela casa ela permanece. Aquela casa ela continua firmada porque ela está sobre a rocha. Mas aquele alicerce que é feito sobre a areia, você vai perceber que a areia ela não vai conseguir segurar quando vir a força da enxurrada, tá? Então, faça seu alicerce na rocha, e nós sabemos, a Bíblia nos ensina que a rocha é Jesus Cristo, tá? A rocha não é uma denominação, um nome de uma igreja, o nome de uma liderança, não. A rocha é Cristo Jesus. É Jesus que morreu por nós naquela cruz. É Jesus que se entregou por nós, tá? Então creia naquilo que está escrito na palavra de Deus, tá? Nunca diga não para aquilo que Deus colocou na sua mão, tá? Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com amor, faça com carinho, com determinação. Hoje eu ensinei a liderança que tudo que você coloca o seu coração, tá? Isso faz uma diferença muito grande. Então, faça com carinho, faça com amor, que você não vai se frustrar com palavras de pessoas, porque você não vai colocar sua expectativa em pessoas, mas sim no Senhor, tá? E no tempo de Deus, Deus vai honrar você, tá? Estou muito grato essa noite por todos os nossos irmãos. Tenho visto aqui a pastora Zilda interagindo conosco. Deus abençoe sua vida grandemente, tá, pastora Zilda?
né? Os irmãos aqui conectados conosco, até mesmo os irmãos aqui de Acanga, os nossos amigos, né? A Val, uma família muito querida, Deus abençoe vocês grandemente. E todos os irmãos que têm nos acompanhado, né? Acompanhado essas lives, esses cultos, tem sido algo assim muito bom, tá? De terça-feira nós vamos continuar com as nossas lives, né? Mas no domingo nós estaremos lá na igreja aí com vocês, né? Em Balbinos, nos nossos cultos presenciais. Então serão 2 cultos, um às 7 e o outro às 8 horas, né? E junto nós vamos exaltar e glorificar esse Deus. Culto de sexta-feira também, voltando aí todas as sextas, culto de oração. E sábado, o culto de jovens, tá? Deus abençoe a nossa liderança de jovens, a vida do João Paulo, a vida do Roger. Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus, né? Meus amados irmãos, então eu gostaria que ao decorrer dessa semana vocês ficassem atentos, né, aos nossos avisos, né, que nós vamos estar explicando aí o que você vai ter que fazer para participar dos cultos, né, porque você vai ter que dar o seu nome antecipado, se você vai no culto das 19 horas ou culto das 8. A gente vai organizar isso, né? A gente vai ter todo ali o preparo antes de entrar dentro do templo, né? Acabou o primeiro culto, a gente vai higienizar todo ali o ambiente para acontecer o segundo, e nós vamos ter que trabalhar bastante para a gente retornar, mas glória a Deus, vai valer a pena, você vai ver que vai valer a pena, tá? Glória a Deus. Nós vamos aqui ler os pedidos de oração, cada pedido aqui feito, para também nós orarmos a Deus e clamar por cada pedido aqui que foi feito esta noite. Amém. Glória a Deus. Os pedidos de oração desta noite, pela nossa pastora Zilda e por toda a sua família, por Margarida e Samuel, por Vanessa, Fábio, Angelina e Júlia, por Gabriel e toda a sua família, amigos e irmãos, pelo nosso irmão Maurício e Neide, que o Senhor os abençoe, por Emanuele, Jusilane, Everton, Aparecida, Joaquim, José, Amélia, Mari Silva, Moisés, Kaique, José Augusto, Adriana e Sabrina, por Soninha, Marilene, Suelen e por João Vitor, libertação das drogas. Pela nossa irmã Nina, pelos seus filhos, netos e pelo seu esposo. Por Carlos Henrique, Giovana, Antônio, Manuel e Andréia. Por Zé Antônio, que caiu e ele precisa, a família precisa tomar uma decisão, se ele opera ou não, que Deus dê a direção. Por nossa irmã Regina, por esposo, filhos, netos e netas. Pela nossa irmã Val, Bento e toda a família. Glória a Deus, amém? Nós vamos clamar ao Senhor neste momento, tá? Glória a Deus. Eu quero incluir também aqui nesses pedidos de oração a minha família, tá? Glória a Deus, vamos invocar o Senhor juntos como igreja. Vamos crer que Deus pode operar o milagre como Ele tem feito no nosso meio. Aleluia. Deus não tem nos desamparado, Deus tem cuidado do seu povo. Aleluia. Pai, em nome de Cristo Jesus, foi lido a Deus o pedido de cada um aqui essa noite. Sabemos que o Senhor é o Deus onipresente, o Deus onipotente,
o Deus onisciente. Aleluias! O Senhor conhece cada pedido. Leva a tua presença, colocamos diante do teu altar, para que haja cura, libertação, salvação, restauração, batismo com o Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por cada um que representa a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor tem o poder de curar os enfermos. Aleluias! Que a última decisão não seja a decisão de homens, mas a decisão do Senhor para com as nossas vidas. Nos livra de todo mal, ó Pai. É que nós te pedimos para o louvor da tua glória. Amém e amém. Amém, meus queridos? Creiam que Deus já operou, que Deus já realizou algo nas nossas vidas essa noite. Ele é poderoso, tá? Deus, Ele é poderoso. Meus queridos, hoje eu fiquei muito emocionado de estar dentro do templo de manhã, junto ali com os irmãos que fazia muito tempo que eu não revia mais, né? E ali a gente pôde até dar risada uns momentos, compartilhar algumas coisas, né? E conversando ali com alguns irmãos, eu percebi que alguns nessa quarentena, né, forçada, alguns ficaram um pouquinho mais forte, né? Eu engordei 2 quilos, mas eu vi ali irmãos que falou que engordou muito mais, né? E foi muito legal, foi muito bom estar aí com vocês, tá? Os irmãos aqui interagindo conosco, a Vanessa, ótima semana, pastor, Fabrício e Marilza, ótima semana também, minha querida, tanto para você quanto para sua família, tá? Glória a Deus, estamos aí juntos para glorificar e exaltar o Senhor, tá? Então, um abraço, fique com Deus, fico atento aí os nossos recados, os nossos grupos de WhatsApp, creia nas promessas de Deus, tá? Creia naquilo que Deus tem para as nossas vidas, não pare, não desista, tá? Então, um beijo, um abraço do pastor Fabrício, da Marilza, tá? Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Cristo Jesus, tá? Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Esse é o nosso Deus, tá? Então, fique com Deus. Um abraço. Deus abençoe a todos.